7h34. Renan Santos, um dos líderes do movimento Brasil Livre, ofendeu a deputada Janaína Pascoal após ela pedir uma prestação de contas de doações pedidas pelo grupo para auxílio humanitário na Ucrânia. Além da ofensa, Renan disse que não fará qualquer prestação de contas para a deputada. Bom, sobre esse assunto e outros temas que nós vamos abordar com a deputada Janaína Pascoal, eu gostaria de ouvi-la. Deputada, obrigado pela sua atenção com o Jornal Litoral. Como que a senhora, não digo aceitar, como que a senhora se deparou com essa postura do Renan Santos, um dos líderes do MBL, quando das suas indagações? Bom dia, agradeço a oportunidade, cumprimento a todos que estão nos ouvindo. Veja, ele já vem com uma campanha contra mim há muito tempo. Eu até não tinha conhecimento, mas depois desse fato as pessoas começaram a me mandar vários vídeos de integrantes do MBL, pegando entrevistas minhas e fazendo análises longas, dizendo assim, ou ela tem muita má fé, ou ela é oportunista, ou ela é psicopata. E aí, falando do cabelo, falando de idade. Então, uma campanha realmente, que eu não sei exatamente a razão, né, mas assim, eu intuo. No ano passado, eles foram no meu gabinete para criticar as minhas postagens. Foi o Renan, foi o Arthur, foi a Adelaide, e que são todos do MBL. E numa das vezes dessas visitas estava o deputado Reni também, né? Mas nas críticas às postagens estavam só os três, o Renan, o Arthur e a Adelaide. E eles disseram assim, não, porque às vezes você critica o governo, mas depois você elogia, e a gente não está gostando das suas postagens. Eu achei estranho, né? Porque nunca aconteceu de eu ligar para um colega ou de eu entrar no gabinete de alguém para dizer que não estava gostando das postagens, né? Cada um posta o que entende que deve. Eu falei, olha, quando eu critico é porque eu discordo, quando eu elogio é porque eu concordo. Ah, mas você tem que escolher o lado. Eu falei, como assim? Que lado? Meu lado é da população. Se tem um projeto bom, eu vou dizer que é bom. Ah, mas a gente... me pareceu, num primeiro momento, coisa de criança. Não, mas a gente não vai mais compartilhar o que você escreve. Eu falei, eu nem sabia que vocês compartilhavam, entendeu? Porque eu escrevo porque é o que eu acredito. E eles começaram a subir o tom de agressividade. Né? Tinham um pouco antes dito que queriam que eu saísse candidata à presidência da República, para o Reni ser candidato ao Senado, o Arthur ao governo, e eles todos a deputado, que eu seria como uma puxadora da chapa do MBL. Eu falei, olha, eu não tenho nenhuma pretensão de me candidatar à presidência da República, né? Então, assim, mas eram conversas que eu não sentia naquele primeiro momento como uma ameaça de que eles iriam começar a me atacar nas redes, entendeu? Mas depois, olhando para trás, o que eu percebi? Eles usam esse poder deles, das redes sociais, como uma ameaça às pessoas ou como um atrativo. Então, por exemplo, se o senhor perceber as falas da deputada Renata Abreu, as falas do juiz Sérgio Moro, o senhor vai ver que o que os aproximou do MBL foi essa ilusão de que o MBL vai fazer a campanha nas redes, até as postagens que saíram no site antagonista, no começo, que o Moro depende do MBL, que agora que o MBL juntou com o Moro, ele vai ter uma campanha de verdade. Então eles vendem esse, entre aspas, serviço, entendeu? E as pessoas que não percebem, não aceitam, se opõem, não se submetem, eles, na verdade, se vingam nas redes. Então é algo muito mais extenso e complexo, né, do que essa postagem dele me chamando de porca, ou a situação da reação deles a meu pedido de prestação de contas. Então isso é um fator, tá? Eles são um grupo que agem, usam seu poder na internet como forma de constrangimento às pessoas. Eu fui ao Ministério Público, fiz uma representação, eu não movi processo contra ninguém, porque eu sou xingada dia e noite pela esquerda e pela direita, nunca processei ninguém, mas eu fui ao Ministério Público porque eu entendi que eu estava sendo vítima de um constrangimento ilegal, né, na medida em que eu sou atacada por não publicar o que eles querem. O que eles queriam? Eles queriam que eu atacasse o presidente
de maneira, vamos dizer assim, orgânica, entendeu? Que eu não falasse o que eu era a favor, que eu simplesmente passasse, entre aspas, para o lado deles. O procurador de justiça entendeu que, por ele ser parlamentar, ele tem liberdade de manifestação e eu sou uma pessoa pública, eu posso ser criticada. Então ele não compreendeu, o procurador de justiça não compreendeu o que foi que eu falei. Eu não falei que eu estava chateada com as ofensas. Eu estou acostumada, acho que não tem criatura mais xingada no país do que eu, desde a época do processo de impeachment. Então, assim, o que eu fui falar, eu falei, olha, isso não é normal, porque se eles estão fazendo isso com uma pessoa como eu, eu sou uma pessoa forte, né? Assim, tudo que eu já passei, eu sou uma pessoa forte. E estou hoje numa missão pública. O que eles não fazem com alguém mais fraco? Então, foi essa a minha abordagem no Ministério Público. O procurador arquivou. Por incrível que pareça, tem um vereador do MBL que é advogado. Ele começou a fazer vídeos de que ele ganhou o processo de mim, que eu, professora da USP, não sei advogar, sendo que não teve processo nenhum. Então eles falseiam a verdade de uma maneira. Por que eu pedi a prestação de contas? Porque, assim, é muito estranho. Eles lançam várias vaquinhas. Ontem eu fui recuperar. Eles fizeram vaquinha para Brumadinho. Eles fizeram vaquinha para tirar o petróleo das praias do Nordeste. Fora outras tantas vaquinhas para ações pontuais, a manifestação, a carreata. Nunca eles mostram um recibo, né? Um documento de encaminhamento dessas doações. E essas coisas eu fui percebendo ao longo do tempo. Quando eu vi que eles foram teoricamente, para a Ucrânia, porque também não mostraram passagem, não mostraram passaporte, não se sabe se eles chegaram na Ucrânia, para onde é que exatamente eles foram. Eu falei, gente, em 3 dias, num país estrangeiro, um país estranho, numa situação de conflito, como é que eles conseguiram fazer a doação de mais de 200 mil reais? Porque tem contrato de câmbio, tem burocracia. A gente tem dificuldade, às vezes, para fazer essas coisas no nosso país, que dirá num país estranho. Falei, isso aí está muito nebuloso. Eu já achei nebuloso antes, mas quando os áudios vieram à tona, eu recebi os áudios, né, além de abomináveis em si, como uma demonstração de que não tinha tido nenhuma finalidade humanitária naquela viagem. Né? Eles quiseram aproveitar o ensejo para ganhar mais seguidores, para fazer eleitores, porque ele até então era pré-candidato ao governo, e para levantar esse dinheiro. Aí quando saíram os áudios, falei, meu Deus, é a prova de que não tinha nada de humanidade nessa viagem. Aí eu insisti, falei, olha, precisa, diante desses áudios, agora tem que mostrar para quem vocês deram esse dinheiro, né? Foi quando eles começaram a reagir em cadeia, porque assim, na verdade, o Renan Santos, que é o líder do MBL, ele coordena os gabinetes de todos os parlamentares eleitos pelo MBL. Ele é que seleciona os funcionários se reportam a eles, não aos deputados eleitos, aos vereadores eleitos. Então, é algo que, na minha percepção, precisa ser investigado. Né? Ontem, por exemplo, o Renan Santos fez um vídeo dizendo que ele ia dar instruções. Então, assim, ele é uma dinâmica de seita. Eu fiquei intrigada que ele disse que ia dar instruções, inclusive ele pediu para as pessoas se inscreverem no outro grupo. E para entrar nesse outro grupo tem que pagar R$1.000. Então, tudo dele gira em torno de doações, de pagamentos, e ele nunca mostra para onde vai esse dinheiro. Eu entendo que o próprio Ministério Público, de ofício, teria que investigar. Há uns anos atrás, um promotor tentou investigar, mas foi arquivado. Só que agora tem muitos outros indícios, né? Nós estamos conversando no Jornal Litoral com a deputada estadual Janaína Pascoal. Deputada, eu não fiz questão nenhuma de interromper, porque a senhora ofereceu um diagnóstico real que nós iríamos perguntar. E a sua postura como parlamentar, e o pouco que eu posso destacar sendo jornalista, é uma postura de que nós sempre esperamos dos políticos, que é justamente a transparência, a indagação. Quantos políticos às vezes se arvoram quando são colocados, não digo em xeque, mas para prestar contas do seu mandato? E aí a senhora faz uma indagação até representando a população do estado de São Paulo que elegeu.
Foi fazer lá expedição humanitária? Quanto gastou? Por quê? O que estava no passaporte dele? Quantos dias ficou? Né? Ele faz parte de alguma comissão? Então, tudo isso, o próprio deputado Arthur Duval está devendo satisfação, não só para quem o elegeu, mas para a população do estado de São Paulo. E a senhora tocou num tema, em tudo que foi explanado, que me preocupa muito. Se a senhora, uma deputada combativa, está sofrendo represálias diariamente, imagino aquelas pessoas ditas do baixo clero. Elas são engolidas, deputada. E assim, eu fui procurada por pessoas que trabalharam no MBL, tá? Porque eu venho apurando esse movimento, já não é de hoje. Por isso também os ataques, os vídeos que eles fazem contra mim. Eu fui procurada por ex-funcionários que revelaram uma série de situações. Aí eu pedi para esses ex-funcionários irem ao Ministério Público, um deles estava com muito medo. Então o que eu fiz? Na segunda-feira, eu protocolizei perante o nosso Conselho de Ética uma representação, não para apurar os áudios, porque os meus colegas se uniram e deve ter umas 10 representações para apurar os áudios. Eu apresentei uma representação usando os áudios como prova de que eles falseiam a realidade e pedindo para apurar a viagem, entendeu? Olhar cópia do passaporte, cópia da passagem, cópia dos depósitos, porque se você é um agente público e recebe uma série de depósitos em pouco tempo, será que quem está depositando não tem algum interesse? Aí eu pedi, eu quero cópia quero saber quem depositou mais de 200 mil reais em 7 horas. Cópia da comprovação das entregas. E eu pedi para ouvir esses ex-funcionários que me procuraram. Pedi para ouvir o Renan. Né? Agora eu estou levantando as vaquinhas anteriores. Eu quero saber, o dinheiro foi para Brumadinho? Cadê a comprovação do dinheiro chegar em Brumadinho? Porque quando um deputado vem a público e faz uma vaquinha, ou apoia uma vaquinha, ele está se responsabilizando. E no caso dele, ele é parte do movimento. Então, assim, e outra, essa postura deles de não quererem se explicar é uma postura incompatível com tudo que eles defendem na teoria. Não sei se o senhor vai lembrar, mas foi o deputado Kim Kataguiri, que é um dos ícones do MBL, que fez a live com o juiz Sérgio Moro, mostrando ali o extrato do juiz, o dinheiro que ele recebeu, o contrato. Eles bateram no peito, que eles não tinham medo de abrir as contas. Então a do Sérgio Moro eles abrem, mas a deles não. Deputada, bom dia. Aqui quem fala é Herbert Passos. Tudo bom, Herbert? Tudo bem, graças a Deus. Eu estava ouvindo aqui o seu relato e de acordo com a sua descrição, fiquei com a impressão de que a gente pode chamar esse modo de ação do MBL de um gabinete do ódio? Olha, eu acho que é mais do que isso, entendeu? Porque essa história de gabinete do ódio é uma coisa assim, uma máquina de ofensas e xingamentos, né? Eu acredito que se houver uma investigação, vão perceber que é mais do que isso. Que a máquina de xingamentos, ela não é uma máquina de xingamentos por si só. Existe uma estratégia, que é encobrir, entendeu? Essa dinâmica deles, de toda hora pedir doação, de não explicar para onde é que vai o dinheiro, né? De colocar nos gabinetes dos deputados funcionários que, na verdade, trabalham no MBL e trabalham para o MBL. Então, eu acho que os xingamentos, eles são uma forma de intimidar as pessoas que ousam questionar. Né? Como eu sou xingada dia e noite, eu não tenho medo de cara feia, entendeu? Então, assim, eu protocolizei lá a representação. Espero que os membros da comissão não unam a minha representação às demais. Agora de manhã, às 10 da manhã, vai ter uma reunião, a princípio, para fazer uma reunificação, né, o apensamento de todas as representações. Eu estou pedi por escrito, vou participar da sessão, vou pedir oralmente que eles não juntem a minha, porque a minha é uma apuração mais ampla do que os áudios em si. Entendi. E deputada, só a senhora está fazendo esse tipo de questionamento entre todos os 94 deputados? Os meus colegas estão questionando os áudios, entendeu? Os meus colegas, todas as representações que entraram, foram muitas, algumas de bancadas inteiras, outras de parlamentares individualmente, outras com parlamentares de vários partidos.
eles pedem punição pelos áudios. A minha, ela é diferente. Eu mostro os áudios como uma demonstração, entendeu? Uma prova de que nunca houve finalidade humanitária, de que tudo ali foi falseado. Como eu acredito que houve esse falseamento nas campanhas anteriores, né? Eles são muito organizados, muito profissionais, é uma sede de poder, né, que eu nunca vi na minha vida. É duro dizer isso porque eu acreditei muito nesse movimento, entendeu? Eu sofro ao dizer isso. Mas eu nunca vi uma sede de poder igual na minha vida, né? Então eu estou pedindo uma apuração mais ampla. Não sei se a casa vai acatar, ou se vai preferir simplesmente reunir tudo e apurar, como os áudios são líquidos e certos, entendeu? Talvez dar uma resposta mais rápida. Mas o que eu propus? Façam essa apuração mais rápida com relação aos áudios, mas vamos seguir com as investigações, porque, por exemplo, durante a viagem, o Renan Santos fez postagens dizendo, olha, já doamos 100 e pouco, já doamos 200 mil, ou seja, ele usou o verbo no passado, tá? Como se ele já tivesse feito a entrega do dinheiro lá na Ucrânia. Só que conforme as cobranças se intensificaram, eles foram obrigados a apresentar um documento. Ontem, eles jogaram nas redes sociais um relatório. Nesse relatório, fica claro ali que os mais de 200 mil reais, que eles arrecadaram um pouco mais de 200 mil, eles juntaram 40 mil em notas de compras na Europa e 200 e poucos mil eles mandaram dia 7, depois que eu fiz o protocolo da minha representação, depois das postagens todas de cobrança e deles dizerem que já tinham doado, dia 7, eles fizeram uma transferência bancária para uma entidade aqui do Brasil, que eu confesso que eu não conhecia, alguma espécie de representantes da Ucrânia, para que eles enviem o dinheiro lá para os refugiados. Mas espera aí, se dia 3 ele postou que já tinha entregue, como é que dia 7 ele faz uma transferência aqui no Brasil? Se era para coletar dinheiro para transferir aqui no Brasil, por que fizeram a viagem? Compreende? Então, assim, eles ainda têm que explicar, porque os jornais estão noticiando que eles fizeram a prestação de contas, mas eu acho que jornalista nenhum leu a prestação de contas. Eu li, né? E eu quero entender como é que eles fazem uma viagem, teoricamente, para pedir e levar doações, e depois, às pressas, eles encontram uma entidade para fazer uma transferência bancária, depois de todas as representações estarem protocolizadas. E, deputada, caso essa sua indagação, né, esse seu pedido de investigação aí não consiga encaminhamento neste momento, né, caso a casa prefira se ater aos áudios, a senhora vai continuar insistindo nessa linha, vai procurar um outro caminho? Que caminho seria esse? Veja, o caminho seria fazer uma representação ou à polícia ou ao Ministério Público para uma apuração, mas eu vou aguardar a manifestação da casa. Ontem foi terça, né? Então, segunda-feira à tarde nós tivemos o colégio de líderes. Alguns colegas ficaram preocupados com esse ponto. Então, eu vou primeiro ouvir o que a casa... Eu acredito muito, né, nessa dinâmica das próprias instituições fazerem as suas depurações. Então, eu vou aguardar a manifestação da casa e a defender, né, eu penso nos próximos passos. Até porque eu soube que houve uma representação de entidades de defesa da mulher no Ministério Público. Então, pode ser que, de ofício, o Ministério Público faça essa apuração. Mas eu vou primeiro aguardar a manifestação da casa. Deputada, o Douglas Gonçalves, deputada, eu quero agradecer sua participação. Quero, inclusive, pedir no ar que tenha se possível, eu sei que a senhora tem os dias corridos, né? Que a senhora possa participar mais vezes do Jornal Litoral, porque tem uma informação e eu costumo ter uma boa memória. Eu me lembro quando do grande problema da Ponte dos Barreiros, nós aqui, eu estava inclusive na Rádio Massa, que faz parte do grupo Musicom, que é a 98, a Litoral e a Massa. Eu lembro. E eu fiz uma indagação à senhora sobre a Ponte dos Barreiros, o problema, e a senhora imediatamente não conhecia,
checou junto à sua assessoria jurídica do seu gabinete e colocou na LOA 40 milhões para a reforma da Ponte dos Barreiros. Então eu queria destacar que isso inclusive saiu no jornal A Tribuna, no jornal aqui centenário da cidade de Santos, na nossa região. A senhora foi a primeira, ao saber disso, colocou um valor significativo para a reforma da Ponte dos Barreiros. Às vezes a população acaba esquecendo, né? E a senhora foi imediata ao atender o anseio dos moradores da área continental de São Vicente. Foi a primeira. Eu agradeço do senhor ter me alertado, porque às vezes na burocracia da Assembleia são tantas questúnculas que a gente acaba não conhecendo tudo que está acontecendo. Então eu agradeço o senhor ter me informado, né? E o nosso papel é, uma vez sabendo, tentar ajudar, né, com os instrumentos que estão disponíveis. Então eu fico feliz de ter podido participar e cumprimento o senhor por ter me alertado sobre a situação. Assim, esse horário de manhãzinha, para mim, é o melhor horário, entendeu? Então eu estou sempre à disposição, esse horário é bom para eu poder falar, porque depois que o dia começa, a gente não sabe que horas termina, mas de manhãzinha assim é perfeito. Deputada Janaína Pascoal, aproveitando inclusive essa disponibilidade, essa forma de ouvir a população da região metropolitana, a senhora sabe, nós somos, a região é composta de 9 municípios, de Peruíbe até Bertioga. Nós temos um problema traço, talvez a senhora, junto com o seu departamento, sua assistência jurídica, possa até nos ajudar. Nós temos um problema gravíssimo. Das 9 cidades, nós temos apenas um IML que está localizado em Praia Grande. O de Santos está há mais de 1 ano e meio fechado, que é o Instituto Médico Legal. Independente da verificação, quando uma pessoa falece, às vezes tem que fazer um exame de corpo de delito. Imagina a pessoa que mora em Bertioga, não tem condições financeiras, é obrigada a ir até Praia Grande, né? Que é um pouco distante. Não, e assim, eu recebi uma comitiva do Guarujá, onde eles relataram, esse caso, infelizmente, eu conheço, e há muito tempo eu venho falando lá com o pessoal do Executivo. A comitiva do Guarujá relatou que, às vezes, como o corpo ia para Praia Grande e voltava para ser velado, já vinha com situação ali de putrefação, entendeu? Cheirando mal, colocando a família numa situação difícil. Então, infelizmente, eu sei dessa situação. Eu venho tentando, né? Inclusive a gente fez emendas nessa última LOA para melhoras nos IMLs. Eu vou intensificar esse processo, mas infelizmente eu tenho conhecimento e é uma vergonha que no estado mais rico da federação nós vivenciemos essa situação, né? Inclusive eu fui visitar a Polícia Técnico-Científica, conversei com os peritos, todos eles se ressentem desse estado de coisas, porque isso impacta a dignidade das famílias na hora de prestar as últimas homenagens para o seu ente querido. Isso impacta as perícias quando a gente tem uma morte em situação de crime, que é a minha área, né? Então eu fico muito indignada porque eu sei a importância de uma boa perícia. Então, assim, eu estou consciente e já venho trabalhando nisso, mas vou intensificar. Perfeito, perfeitamente. Deputada, eu quero mais uma vez agradecer a sua participação aqui no Jornal Litoral. Eu, sendo jornalista, tenho assim, um enorme prazer e acredito na boa política, na política do enfrentamento, na política da imparcialidade, na política da transparência, né? Muitas pessoas ouvem, né, falar de Janaína Pascoal, mas a senhora teve uma participação muito importante no processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, junto com o saudoso jurista Hélio Bicudo. Então, eu acredito que se não houver a participação popular em cima da verdade, nós não vamos conseguir ter dias melhores para os brasileiros. E a política que a senhora pratica é uma política que é de luta diária, mas eu tenho certeza que a população está vendo e observando, com certeza. Obrigado, deputada. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Bom dia para todos. Nós conversamos com a deputada Janaína Pascoal, deputada estadual, conversando com os amigos